Agora sim. Bom, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para você que já está nos acompanhando, para você que breve também vai estar nos acompanhando. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso 3+1 podcast. Hoje é eu e ele, Alisson Castro. Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje novo horário, né? Hoje é 3 horas da tarde, 15 horas da tarde. Graças a Deus, chegamos e hoje o 3+1. Hoje está 2+1 também, né? Notícias boas, né? Notícias boas. Né? Lelê casou. Nosso querido Leandro Tavares. Ele casou. Né? Pegou licença porque licença. Mais do que justa, né? Casou, tá com liberdade de pegar folga. Isso, deixa. Né? Daqui a algumas semanas ele voltará. Em nome de Jesus. A gente vai fazer um podcast com ele. É isso aí. Contar a nova experiência, né? Contar a nova experiência. Mas hoje nós estamos recebendo. Nós vamos receber quem aqui? Quem que nós vamos receber hoje? Mas antes. Pode falar. Vamos pedir aos nossos irmãos que estão nos assistindo para mandar um feedback aqui com relação ao nosso áudio, né? Para ver se está chegando tudo certinho aí, se é tudo ok, beleza? Se tiver tudo tranquilo, vai dando um joinha para nós aí, tá bom? E também já aproveita para você compartilhar esse episódio para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, né? Para que outras pessoas também venham estar sendo abençoadas, edificadas e tendo as suas vidas abençoadas de uma forma toda especial, principalmente para você que tem um coração voltado para missões, né? Você que tem um coração voltado para esse chamado tão maravilhoso, tão especial que é a obra missionária. De repente tem uma chama, né, acesa aí no seu coração e você está naquela fase da expectativa. Será quando é que Deus vai me chamar? Quando que vai acontecer, né, o chamado? Quando que vai concretizar esse chamado? Hoje esse episódio é especialmente para você, tá bom? Nós queremos convidar você então a deixar o like também, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar com o maior número de pessoas, porque hoje nós estamos recebendo quem? O nosso querido, ele é pastor e missionário Eduardo Pimentel. Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor, quero aqui saudar a todos que nos acompanham pela internet. Hoje vamos falar de missões, não é? Para mim é um prazer estar aqui, vindo lá de África. Recebemos esse convite e nosso coração se alegrou poder estar aqui compartilhando e edificando o corpo de Cristo, falando de missões. Então fique aí, compartilhe, que eu creio que Deus tem uma palavra para você. Nós estamos hoje num horário que o pessoal não está acostumado. Geralmente nós estamos aqui aos sábados às 10 horas da manhã, né? Isso. Mas hoje, excepcionalmente nessa tarde, porque nós pudéssemos bater um papo com o nosso querido missionário, pastor Eduardo Pimentel, ele que está vindo da África, está passando aqui uns dias no Brasil. E hoje, né, carinhosamente atendeu o nosso convite. Nós queremos também agradecer, né, duas pessoas que foram fundamentais na intermediação, né? Nosso presbítero Vaneildo, juntamente com o pastor, né, Davi Júnior. Isso, nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos dar as caras por aqui também. Com certeza. Né? Do nosso presbítero Vaneildo, o pessoal já conhece, né? Já está mais que conhecido na região aí, mais conhecido que a nota de R$2. Né? É isso aí, gente. Então, seja bem-vindo a mais um episódio e nós queremos, então, já começar aqui com esse bate-papo com o nosso missionário Eduardo Pimentel, para saber um pouco sobre a sua trajetória, né? Sobre esse desafio, né? Que é fazer missão transcultural. Inclusive, nós estamos tendo o privilégio de estudar na nossa escola bíblica dominical, né? Essa temática, né? Falando sobre missões, né? Esse chamado, essa grande comissão da igreja do Senhor Jesus. E aprove Deus nós termos o privilégio de acompanhar, né, os nossos irmãos ali naquela viagem que nós comentamos aqui no sábado passado, ali no norte de Minas. E hoje Deus nos agraciando com a presença do nosso querido, ilustríssimo senhor aqui, missionário diretamente da África, para a gente falar desse assunto tão maravilhoso que é a missão transcultural, né? Um missionário que está fora do país, que está numa outra realidade, num outro campo, e que com certeza tem muito para nos ensinar, muito para nos passar, muita história e muitos desafios também. Mas antes, missionário Eduardo Pimentel, nós queremos saber como que aconteceu a conversão do senhor, como que o senhor conheceu a Cristo e de qual região que o senhor é? Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Carioca, isso aí. E me converti aos 17 anos de idade, não é? Tivemos aqui uma caminhada com Cristo
aí no Rio de Janeiro, né, na Assembleia de Deus, onde Deus trabalhou em nossas vidas, dentro da obra missionária na nossa Jerusalém, e assim nós fomos ampliando, né, a visão missionária, e em 2010 nós fomos para a África pela primeira vez, e ali começamos a desenvolver um trabalho missionário. Mas antes, claro que também aqui no Brasil, né? Certo. Antes de ir a Moçambique, a África, eu desenvolvi um trabalho de evangelismo com os presidiários, né? Nas Porintes, também nas madrugadas, cruzadas, e tudo isso é muito importante porque quando nós queremos fazer missões, precisamos começar em algum lugar, não é? E às vezes não temos a possibilidade de chegar nos confins da terra, mas Deus nos chama para começar onde nós estamos, na nossa casa, nosso bairro, amém? Na nossa igreja. Então foi ali que começamos e depois Deus nos levou até Moçambique. Tá como a igreja de Cristo no início, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, para depois começar nas regiões, né, em Samaria, e até os confins da terra. E essa grande missão está sendo cumprida. O senhor disse que começou então a caminhada com Cristo aos 17 anos, na juventude ainda, né? Mas assim, já foi de imediato após a conversão essa chamada missionária? O senhor já passava, já tinha esse desejo? Ou como que aconteceu essa chamada? O senhor aceitou a Cristo e depois da conversão, como que aconteceu? Porque eu acredito que não é assim uma coisa automática, né? Quando é que se deu, né? Exatamente, ali, né? porque tem que ter alguém ali olhando, observando, olha, esse tem perfil missionário. Isso. Como que alguém enxergou no senhor esse perfil e como é que aconteceu esse momento da chamada para a obra missionária? Sim, a minha caminhada, né, como eu falei, iniciando na igreja local, como obreiro, seminarista, né, cursamos ali no seminário, eu e minha esposa, ali nos casamos, na verdade, quando me converti, né, ficamos noivos, casamos, nos batizamos juntos, fizemos seminário juntos e servindo a Deus na igreja local, né, como professor da escola dominical. E durante essa caminhada, Deus colocou no nosso coração missões e começamos a desenvolver um trabalho na igreja local, a qual nós servíamos, não é? Vindo até aqui ao norte de Minas, também com grupos, tínhamos um trabalho com tribo indígena, e isso foi crescendo no nosso coração, e sempre eu fui muito apaixonado por África. Tudo que envolvia a África me chamava muita atenção. Então já tinha esse desejo, já tinha um olhar para o continente africano, sim, mesmo antes de nem pensar de que poderia um dia acontecer essa chamada? É verdade. Tudo que era filme, tudo que envolvia a África, né, eu via, me chamava muita atenção, e depois, como secretário de missão da igreja, nós apoiávamos também missionários em África, na Argentina, não é? E chegou um tempo que Deus falou no nosso coração que era para irmos ao campo, e tínhamos uma vida secular normal, como todo obreiro, como todas as pessoas têm. Eu trabalhava, não é? Eu trabalhava numa empresa, era gerente financeiro de uma empresa, certo. Tinha 2 lojas na minha cidade, tinha uma vida regularmente muito boa. Normal, como qualquer brasileiro, né? Tentando ali o seu lugar ao sol. Chegou um tempo que Deus foi colocando no nosso coração, e aquilo, a prosperidade que Deus nos dava, na verdade não preenchia o vazio daquilo que nós queríamos, né? Até que chegou a hora que o Senhor falou no nosso coração, e compartilhamos com a direção da igreja local, e assim embarcamos, né, contrariando a todas as expectativas, a família, debaixo de uma palavra que o Senhor nos deu, e Deus foi fiel até aqui. Mas o que chamava a atenção do Senhor justamente no continente africano? A questão cultural, né? A questão cultural, a gente vê sempre em filmes, né? A alegria e a necessidade de se pregar o Evangelho. Sabemos que existem outros lugares, né? Mas sempre Deus colocou no meu coração de estar pregando o Evangelho no continente africano. Eu não sabia onde era, se era Moçambique, se era Guiné-Bissau, se era... E Deus direcionou assim, foi muito rápido. Tive um encontro com outro missionário que já estava lá há 25 anos,
Então ele falou: olha, você já está preparado, você vai. Eu recebi aquela palavra, vendi meu carro, vendi nas lojas, vendi tudo, a igreja nos deu um apoio e assim fomos para a África e começamos ali a evangelizar, formamos muitos pastores, hoje que são pastores obreiros, implantamos muitas igrejas, escolas, trabalho social, e nesses 12 anos que vamos completar agora, Deus tem honrado ali o trabalho missionário em África. Então tem 12 anos que o senhor está no continente africano. Passou muito rápido. Passa rápido, né? A gente pensa que o tempo voa, né? O tempo voa. Fico curioso aqui. Mas pode falar. Porque assim, em algum momento, o senhor não bateu aquele questionamento assim de, eu vou ter que abrir mão dos meus bens, abrir mão do meu trabalho. O senhor falou que o senhor era gerente, né? Sim. Então assim, em nenhum momento passou aquele questionamento, ou quem estava do lado do senhor, os amigos, perguntou: Eduardo, é isso mesmo? Né? Sabe? Porque eu acredito assim, a gente percebe, né, quando alguém fala, né, o meu chamado é para fazer missões, eu vou ir. Quem está perto, a primeira coisa é questionar, né? E passou isso. Teve esse momento? Sempre passa, né? O medo, ele é normal, só que o medo não pode nos paralisar. Quando nós temos uma palavra de Deus, temos que confiar. A família não entende no início, né? Mas o principal é que a minha esposa estava fechada no propósito, Deus deu a palavra, a igreja local também, o pastor, a liderança, abraçou o propósito, porque quando a gente tem uma chamada, quando nós temos uma palavra de Deus, nada nesse mundo nos completa, né? Como Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então há momentos na nossa vida que riquezas, bens, nada preenche o nosso ser, né? E Deus prosperava e falava: Senhor, eu não quero prosperidade, eu quero ganhar almas, né? Então a chama falava mais forte. Muito fácil, porque nada disso me prendia, né? Nada disso me criava raízes, pelo contrário, tudo isso era algo que nós usávamos para potencializar o trabalho missionário que já fazíamos aqui, né? Que a maioria das vezes todo esse trabalho missionário era financiado por nós, por amigos, né? E assim nós fazíamos. Então para nós foi fácil, confiamos no Senhor, fomos para Moçambique e chegamos num campo desconhecido, não conhecia ninguém, numa aldeia bem difícil, né? Passamos por muitas dificuldades, mas sempre com a alegria da salvação, com a alegria do Senhor em nós. E isso que nos motivou a continuar até hoje lá. Meu filho nasceu lá, é africano, não é? E posso dizer que não me arrependo, faria tudo de novo. Se tivesse que iniciar de novo a trajetória, faria sem nenhuma sombra de dúvida, né? Sem nenhum receio. Mas a questão de ir para Moçambique, qual foi o critério? Foi aleatório ou já tinha um planejamento? Não, na verdade, eu tinha uma direção assim, né, pessoal de Guiné-Bissau, que tinha um missionário que eu ajudava em Guiné-Bissau. Então você já tinha um contato lá? Contato, ele já veio, trouxemos ele ao Brasil, ele ficou na minha casa. E depois nós recebemos ali um missionário de há 25 anos em Moçambique, que nos deu todo o suporte, né, do trabalho, né? Já tinha lá uma igreja estabelecida, na questão de documentos também. Então vimos ali Deus abrindo portas, direcionando para Moçambique. Foi assim, muito rápido, né? Tudo fluiu, Deus abriu as portas e fomos lá para Dondo, em Moçambique, onde iniciamos. Hoje estamos na região sul, em Maputo, onde já implantamos 2 igrejas, temos 2 escolas, atendemos lá mais de 100 crianças todos os dias, estamos lá fazendo a obra do Senhor. E é claro que não estamos sozinhos, além de Deus, temos o apoio de parceiros missionários, né? Citando aqui Assembleia de Deus, Betim, pastor Neemias Araújo, e todas as congregações, né? Que também somam força para que esse trabalho seja realizado, né? Nós estamos na ponta da corda, lá do outro lado, mas existe pessoa a segurar
do lado de cá, senão não conseguimos avançar na obra missionária. Lá, Moçambique fala português, né? Moçambique fala português, foi colônia de Portugal, porém tem mais de 16 dialetos, né? Então, o português é ensinado na escola, mas a língua do coração, a língua a qual eles falam no dia a dia entre eles, é o dialeto. Ah, sim. Porque eu acredito que a gente até comentou na escola dominical passada que um dos desafios de um missionário, quando ele vai fazer a missão transcultural, ou seja, que sai do seu país, um dos desafios é a língua, né? Sim. Então, essa questão lá não teve... Ou se encontrou alguma barreira ainda por causa de outros dialetos? Sim, tem algumas barreiras, principalmente quando estamos nas aldeias, porque só sabe português quem vai à escola, né? Ah, tá. Então, quando você vai nas aldeias, mais para o interior, mas sempre nós andamos com algum obreiro que traduz a pregação, né? Tá. E, então, Mas é claro, quando a gente aprende a língua, eu não falo fluentemente o dialeto, conheço palavras, né? Então, nós, dentro da pregação, nós usamos ali algumas frases que mexem com o coração, né? E criam identidade como nativo, né? A questão de ambiente, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro também é igual aqui, né? Calor, né? E essa questão de ambiente, a gente sabe também que costuma a família, né? O missionário que vai chegar num lugar diferente, um território diferente, sofrer. Tem a questão lá parece que é mais calor do que aqui, né? Sim. E essa quente, questão, né? de ambiente lá, do clima, como é que foi também essa adaptação? O clima lá é quente. 40 graus na sombra? O inverno normalmente não passa de menos 22 graus. É muito quente o ano todo. E tem províncias que chega a 47 graus. 47 graus? É bem quente, não é? Depende da região do país, então é calor o ano todo, e é uma característica de países tropicais, né? Então muita gente na rua, muita gente andando para lá, para cá, devido à temperatura diferente do continente europeu, né? Você não vê ninguém na rua, então o clima, como aqui no Brasil, né? A questão climática ajuda, isso coopera também para o contato, para a evangelização, né? Para estar junto das pessoas, é algo positivo. Né? A gente que é muito branco sofre um pouco, mas nada que o protetor solar não resolva. Certo. E quais foram, ou qual a maior barreira, a maior dificuldade de se pregar o evangelho lá no país de Moçambique, no continente africano? Eu penso que o evangelho ele rompe qualquer barreira, né? Então, para que a gente possa pensar como dificuldade, né? Eu penso que existem questões culturais que trazem certa dificuldade. O africano ele tem uma característica de aceitar muito o evangelho. Ele aceita o evangelho, você prega o evangelho, até o missionário entender isso é um pouco difícil, porque ele vai à igreja, mas ele não larga as questões culturais, não é? As questões culturais que eu falo, questões que envolvem espiritismo, envolve invocação do espírito dos mortos, não é? Às vezes tem pessoas que estão há tempo na igreja, mas qualquer problema ele vai ao curandeiro, vai ao feiticeiro, chama o curandeiro, vai na casa dele fazer missa, a família impõe isso. Já temos vários casos lá, né? Obreiro nosso que teve que sair de casa porque a família queria obrigá-lo a fazer parte daquela cerimônia, e tivemos que acolher ele, e hoje ele é um obreiro abençoado, né? Então, isso é muito comum. Então, a maior dificuldade lá é fazer com que o evangelho entre, traga verdadeiramente transformação na vida deles, porque a família exerce uma pressão cultural muito forte. Lá, nós vivemos lá no sistema patriarcal, né? Então, não é como aqui o jovem, eu vou casar, comunica, vai casar, né? E casa-se, e tudo. Chegou tem uns que nem comunica, né? Quando pensa que não, já chega avisando, amanhã é meu casamento. Mas lá tem ainda essa questão cultural a pressão familiar, o do peso pai envolver muito até mesmo na questão os tios, os pais envolver, por exemplo, até mesmo na escolha de com quem o jovem vai relacionar, qual religião que ele vai seguir, qual profissão, tem muito disso lá, então. Sim, principalmente a parte do islamismo, né? Pois
Moçambique, mais de 30% da população. A religião predominante lá é o islamismo. Está equilibrado entre islamismo e cristianismo. Entretanto, então está bem páreo lá. O cristianismo, quando eles jogam como cristianismo, envolve Testemunho de Jeová, envolve a católica, não é? Algo como uma ecumênico, né? Põe tudo no pacote, né? Os muçulmanos é um grupo só. Só eles, né? E já tem até um partido político, o PIM, Partido Islâmico de Moçambique, já estão no Congresso, já estão lá. Então há uma perseguição. Hoje Moçambique está enquadrado nos países de perseguição severa, né? Já a ação lá da Al-Shabaab, Estado Islâmico, que tem destruído várias aldeias, matando pessoas. Há uma guerra lá. Há uma perseguição muito forte lá, então, né? Na área do norte de Moçambique é uma perseguição, no sul não chegaram ainda, né? No sul, onde o senhor está é a região do sul. No norte há uma perseguição, há uma intervenção do governo muito forte agora, com a ajuda de outros países, para tentar expulsá-los, né? Mas eles vão, voltam e saem, ficam ali entre as fronteiras, né? Então, mas são muito fortes, o islamismo é muito forte, na verdade, todo o continente africano, né? Todo o continente africano, eles são muito fortes. Então são um dos desafios que se encontra, porque além de ter a questão cultural, tem a questão da religião. Inclusive foi um assunto que a gente falou na nossa escola dominical passada, justamente os desafios que o missionário, quando vai fazer a missão transcultural, ele enfrenta, né? Questão nós vimos aqui, primeiro, questão linguística. No seu caso não foi tão difícil, porque fala português, apesar que tem o dialeto lá, mas assim, já facilitou porque tem, né, essa questão da língua. Mas aí vem a questão que é a religião e também a questão cultural, né? Por exemplo, até mesmo você prega a palavra, a pessoa aceita Jesus, mas aqueles velhos costumes, né? Tá igual o povo de Israel quando sai do Egito, né? Exatamente. Saiu do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Então, esse é um dos processos que o missionário tem que enfrentar lá e eu acredito que seja um dos desafios, então, que o senhor tem enfrentado lá. Sim, é um desafio, né, para o missionário, né, que chega nesse contexto, porque às vezes muitas coisas que nós vemos não condiz com uma realidade de conversão genuína. Entretanto, quando o africano se converte, ele é crente mesmo. É crente mesmo. Oração, acordar 5 da manhã, vai orar, vai madrugar. É crente mesmo. Então eles têm, porque a visão africana, a visão, no caso moçambicana, ele entende que o cristianismo é coisa de branco. Então o cristianismo é a religião que o branco trouxe. Então eles têm um termo que eles usam, né? Igreja é igreja, isso aqui é a nossa coisa. Tipo, eu vou à igreja, mas essa coisa é a nossa coisa, nossa cultura. Nossa cultura. Né? Então, romper essa barreira, cortar essa corrente, esse laço aí, né? De trazer a percepção que não pode ser assim. Então, esse é o maior desafio de ensinar, de discipular, para que possa ter entendimento que só existe um caminho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, até a gente comentou aqui na escola, estou usando aqui a escola porque foi um assunto que está dentro daquilo que nós estamos falando aqui hoje, que fazer missões não é simplesmente plantar a igreja, é apresentar um novo estilo de vida. Eu acredito que é isso que vocês têm enfrentado lá, porque plantar uma igreja, é lógico que tem os desafios, tem toda a dificuldade, mas você apresentar um novo estilo de vida para a pessoa converter e aí então passar a seguir, né, aquele estilo, ter uma mudança não só comportamental, mas mental, que eu acho que é mais difícil, né, a metanoia. Então é um desafio. A gente estava apresentando para os irmãos aqui, porque às vezes as pessoas acham que não, fazer missão, chegar lá na África, em Moçambique e levantar uma igreja e começar a pregar e maravilha, o pessoal aceita Jesus, vem para o culto e acho que é só isso, né? Mas tem essa questão da cultura, e como que trabalha isso na vida dessas pessoas? Você usou uma palavra muito, muito boa, né? Metanoia, mudança de mente, né? Acho que começa por aí. Nós trabalhamos dentro desse princípio, que é trazer o evangelho todo para a pessoa toda. O que significa isso? O evangelho, ele traz mudança na vida espiritual, na vida social, na vida psicológica, na vida biológica, né? Então é o evangelho que nos transforma por inteiro. E para isso existe esse trabalho de discipulado, aquilo que Jesus nos mandou fazer.
e de fazer discípulos, né? Ele não falou, aí abre uma igreja, né? Ele falou, aí abre uma congregação. A congregação, ela é a consequência do crescimento do corpo de Cristo, né? Para congregar a igreja que vai estar com o Senhor. Então, nosso trabalho é de discipulado, né? Discipular esses jovens, esses homens e mulheres, para que eles possam ter essa mudança de mente. Para isso, nós ajudamos na questão educacional, porque eles não têm muito acesso à educação. A educação é muito precária. Muito precário. Às vezes a escola, eles estudam debaixo de árvores, né? Uma sala de aula que é para ter 25 alunos, tem 60, 70. É muito comum um jovem lá de 16, 17 anos vai ler a Bíblia, gagueja mais, mas já está no 11º ano, né? Mas ainda não tem... Mal consegue ler. Então nós fazemos esse trabalho de discipulado, mas também do desenvolvimento dessa liderança. Então hoje nós temos obreiros, tem o obreiro Edace, que é o vice-presidente da igreja lá, nós ajudamos a ele, colocamos ele na escola teológica, fez 4 anos de teologia, depois colocamos ele para fazer o curso de medicina, esse ano está se formando em medicina. Então é um jovem que já tem uma mente, uma percepção de mundo, uma percepção do evangelho diferente. Temos outro que é o James também, que é formado, ajudamos ele na faculdade, hoje dirige uma igreja na capital abençoada, né? Alguém que já tem uma visão muito ampla, né? Ele é formado, hoje trabalha numa empresa japonesa que está lá. Então o evangelho trouxe transformação. Já tem o carro dele. Quando eu vim para cá, quando eu viajei saindo de Moçambique, ele me levou no carro dele, né? Eu falei, é Deus, né? Porque há 10 anos atrás eu conheci esse jovem sentado num carrinho de mão, né? Ali um jovenzinho, e hoje é um homem casado, evangelista, dirige uma igreja, né? Então nada mais vai tirar isso do coração dele. Então isso é discipulado, é trazer o evangelho para mudança de mente, para que essa vida possa sofrer uma verdadeira transformação, não ser somente na área espiritual. A área espiritual vem e transforma toda a vida do ser humano, né? E aí o senhor falou um assunto que eu até mesmo já citei várias vezes aqui, e cito quando a gente está ali ministrando, é porque antigamente, né, há um tempo atrás, por falta de visão, por falta de ampliar a mente, a igreja se preocupava só com o espiritual, né? A pessoa vinha para a igreja, tudo era só questão espiritual, tudo era só espiritual, esquece que a pessoa ela tem uma vida social lá fora, né? A questão do estudo, do trabalho. Então a igreja também ela precisa estar preparada para dar essa estrutura e aí a gente vê isso muito, essa necessidade com mais ênfase num país como esse, porque igual o senhor citou, um jovem que até então olhava para ele, qual que era a perspectiva de vida dele? Continuar ali, né? De repente nem se alfabetizar, né? Não ter uma perspectiva de vida, mas conheceu o evangelho, veio para a igreja. Aí encontrou o que o senhor falou aqui, que a gente até mesmo citou também. Hoje eu vou citar várias vezes aqui a nossa lição do domingo passado, que a gente falava que é evangelizar e discipular, que são duas áreas, embora estejam envolvidas, mas são demandas diferentes. E aí o senhor citando aí, eu vejo que por exemplo, a gente sabe que para o missionário, ele atua mais na área da evangelização. Mas acaba que num país como esse, devido à escassez, devido à necessidade, o missionário ele tem que ser evangelista e tem que ser também um mestre, que é o discipulador que o senhor faz lá. E como é que é esse desafio? Esse é um trabalho principal, né? Penso que o missionário, ele é como um pastor no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que a chamada é uma só, né? Aquilo que Deus nos ordenou. Existem fases da missão que te exigem uma dedicação a uma área maior. Nós lá em Moçambique, nós abraçamos uma visão que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse processo a gente vai viver dentro da igreja. Há momentos que você é o evangelista, que você vai, você ganha, mas depois você vai ganhar, vai lançar fora. Sempre eu falo, a igreja tem que ter uma porta, né? Entrou, ficou. Então, há aquele momento que é o discipulado, que você vai fazer discípulos para ganhar outros e depois preparar eles para poderem continuar esse processo, ganhando outros, discipulando, e a igreja crescendo, não é? Aí entra o corpo, que é a parte de enviar. Hoje eu estou aqui, mas temos 2 obreiros que estão lá na frente do trabalho, o trabalho está
avançando. Eu já até falei para eles, está melhor do que eu quando estava aí, acho que não vou, né? Vou voltar mais. Isso é a alegria nossa, é essa, é ver frutos. O fruto, né? O trabalho está a continuar. Então são fases que a gente enfrenta. Eu sempre digo, missionário, ele tem que ser 1001 utilidade, não é? Ele tem que evangelizar, ensinar, pregar, fazer obra, concreto, carpinteiro, levantar parede, pintor, pedreiro, né? Mestre de obra. Mestre de obra, não é? A gente aprende tudo isso no campo missionário. Então, é bom, né, que serve de exemplo e de lição para, de repente, pessoas que estão nos assistindo, que vão estar também nos assistindo, que eu quero ser missionário, eu tenho uma chama no meu coração, quero trabalhar na obra, né? Mas aí quando você começa a ver esses relatos, né, quem começa a ter a experiência de estar no campo missionário, vê que a coisa não é tão fácil como parece, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, eu comecei a seguir o senhor lá no Instagram agora, aí vê, o pastor tá lá, né, tá com os tijolos lá, tá com os blocos, né, tá inaugurando, mas para aquele processo chegar até esse ponto, é um trabalho. É um desafio. E o senhor lembra a primeira igreja que o senhor plantou lá, que o senhor fundou lá, como é que aconteceu? Quanto tempo levou? Demora. Eu cheguei numa igreja que já estava, como eu falei, um projeto que já estava lá 20 já estava em andamento? Desde a época da guerra, né? Da guerra civil ali em Moçambique. Só que era uma igreja que estava meio que muito parada, estava bem mal. Então chegamos ali, né, reestruturamos tudo, né, demos uma renovada, e dali saiu muitos discípulos que hoje estão pastoreando daquela igreja, entre outras, e depois fomos para essa fase de implantar outras igrejas, não é? Mas no interior, igrejas que um pouco não é dentro da nossa característica, igrejas mais precárias, construções mais, essas que estão lá na aldeia, que não temos nem muitos recursos para fazer, mas o que é muito interessante é que, na verdade, o povo não liga para isso. Isso somos nós que ligamos, né? A gente tem igreja lá que eles colocam um toco aqui, um pedaço de madeira. A gente vê umas fotos dessas assim, na internet, né? Eles chegam lá, louvam o Senhor. Para eles, culto é 3-4 horas, se deixar, dançam, se alegram, né? Andam quilômetros para chegar debaixo do sol quente, e é uma alegria só. Às vezes, né? For muito pentecostal, por lá baixa até com a cabeça no teto, né? Mas aí nós fomos agora para o sul, nos últimos anos, para implantar a igreja no sul de Moçambique, para que a gente possa ali ter uma base de formação e enviar os nativos, né, para outras regiões, né? Então é o que nós temos feito. O trabalho agora está caminhando para isso, não é? Um trabalho mais estruturado, para a gente ter um centro de formação, de capacitação, de ganhar, discipular e enviar, ser a igreja enviadora, porque para o missionário também é muito complicado. Você está numa região muito distante, no interior, numa aldeia, que você não domina o dialeto, não domina muito a cultura, então é um trabalho que não dá um fruto muito imediato. A longo prazo. Então é mais fácil você discipular aqui um nativo e ele vai lá e fala no dialeto, usa a cultura, usa comparação, como Jesus falava. Jesus falava de pesca para pescador, Jesus usava a língua que o povo entendia, né? Então, nosso trabalho hoje tem que ser focado nisso, em formar discípulos para que eles vão e ganhem seu próprio povo. Do tempo que o senhor está lá, o senhor já teve assim, conhecimento de outros missionários que foram para lá e que não tiveram esse êxito que o senhor teve, devido justamente não seguir esses padrões, essas regras lá? Sim. Sabe que o missionário tem que entender questões culturais. E os pastores também, porque já vi missionário que voltou frustrado, falando mal do povo, porque não entende questões culturais, por pressão, às vezes, da igreja enviadora, né? Por questões tradicionais, por questões que não se enquadra dentro da cultura daquele país, não é? Então, tudo isso tem que ser observado. O africano, se você observar bem a música passa pela cultura africana, uma parte dela. Na época dos escravos, né? Os escravos eram levados para outros países e eles tocavam, por exemplo, saxofone. Então eles iam para os salões nobres, onde os senhores dançavam música clássica, mas ele ia com aquele saxofone para casa.
Quando ele chegava em casa, aí nasceu o soul, que é a alma, né? Porque o africano, a música vem da alma, né? Vem o blues, né? São ritmos. Então o africano ele é rítmico. Os ocidentais são melódicos. Então há essa diferença. Então o africano ele é rítmico. Né? As músicas são ritmadas, né? Tanto que a percussão é bem presente, né? Então a gente tem que saber equilibrar essa questão cultural. Eu estou falando só da música, né? Então você não pode chegar em África, não é? E cantar lá, nós abrimos. Eles vão entender, né? Outra vez o cantor lá na igreja, nós usamos harpa também, aí era ceia, falei, tira um louvor pra ceia aí, eles cantaram. Você que canta, presta atenção, hein? Aí eles cantaram, alvo, mais canete. Aí acabou o culto, aí eu perguntei um obreiro, outro, vem cá, você sabe o que é alvo, mais canete? O que é alvo? Nenhum deles sabia o que era a palavra alvo. Cantaram, estavam lá, mas não tinha ideia do que é. Então, é necessário haver uma adaptação para se enquadrar dentro do entendimento deles, dentro da questão cultural. Então nós desenvolvemos um sistema que é louvores congregacionais, que começamos o culto com louvores congregacionais, harpa e mala-mala, que é a harpa deles. Mala-mala é uma outra linguagem, outra são músicas muito semelhantes à harpa e há músicas também da harpa que é traduzida. Aí cantamos 2 louvores congregacionais, que chamamos, que é esse, e depois entramos no louvor de celebração, que é louvor rítmico. Aí você vai, no final a gente entra com adoração. Então tem 3 processos. Os louvores congregacionais, que é o da harpa e o da mala-mala. Como é que é o negócio? Mala-mala. Mala-mala. E aí, beleza. Aí tem até explicado porque a cultura 3 horas, né? Então, aí os congregacionais, aí depois vem os ritmos. Que é os louvores que eles dançam e tal. Aí depois a adoração. Aí depois vem a adoração. Aí eles entram. Aí quando você entra na adoração, você já passou com eles no processo. Aí eles entram, aí você vê o mover, né? Então assim, incrível, né? Tem que entender a questão cultural. Mas senão eles vão uma vez, chegou lá. Eu costumo dizer que em África o louvor é mais importante que a palavra. Eu sei que não, os dois são importantes, a palavra é importante, mas no contexto cultural africano, o louvor é muito importante. Então, se você não tem um louvor adequado, se você não tem uma adoração propícia, na hora da palavra você não vai ter o êxito que deveria. Então, o louvor é muito importante em África para que a palavra entre. Não é? Então, com um relato nisso que o senhor está falando, vem mais uma vez encalhar aqui que a gente fala, né? Que o missionário precisa também ter a parte preparatória, conhecer, né, tanto a questão linguística, questão cultural, religiosa, para chegar num lugar como esse. E imagina nós, né? Nós aqui canta 2 hinos da harpa, e ali já vai para a palavra. Eu já não canto, né? E aí, distribuição de oportunidades ali. Quer dizer, é toda uma outra cultura, tudo diferente. A liturgia é diferente. Tem que ter um preparo, né? Ele falando assim, o missionário, aí você percebe que existe um preparo, né? De fato, tem que ter o chamado, mas antes de consolidar, você tem que se preparar, né? Você tem que conhecer aquele campo antes de chegar ali para saber, né? Claro que você não consegue saber ali tudo, né? Sim. Mas digamos assim que meio que o básico para você entender, para vivenciar aquele processo. Senão, se frustra, né? Se frustra, porque chega lá e já quer fazer igual você falou, cantar o hino, nós abrir. Vai acabar mal, né? E aí acha que o problema vai estar dele, mas na verdade não é tudo uma questão cultural. E qual foi nessa trajetória? São 12 anos, o senhor falou que está lá. Teve um momento assim que abalou a estrutura? Teve um fato, um acontecimento? Passamos muitos momentos. Mas teve um assim que esse ficou marcado mesmo, assim que... momentos principalmente de quando toca na questão familiar, é o que mais pesa, né? Nós tivemos alguns momentos no início também de doenças, né? Meu filho no início teve muita dificuldade porque o nível de infecções, né? O ambiente é muito precário. A questão da saúde lá. Saúde Então ele teve uma infecção onde saiu muitos furúnculos, né? Vários no corpo.
e era muito difícil, espremia, nascia, que ele tomava antibiótico, nada adiantava. E aí chegamos à noite, ele ia ter que ir no outro dia para o hospital fazer uma raspagem, limpagem, ia ter que rasgar aquilo tudo. E nós oramos ali, falamos: Senhor, tem misericórdia, oramos, repreendemos. No outro dia, aquilo estourou sozinho, né? Foi um milagre de Deus ali. E chegamos no hospital, o médico falou: não precisa mais fazer. No momento também de malária, a malária lá é o que mais mata, né? Né? Malária. Então, meu filho também pegou malária, minha esposa, e aquela preocupação, né, que nós temos, né, de estar num lugar que às vezes não temos a estrutura, né, necessária para estar, e não tem para onde ir, não tem o que fazer, é orar a Deus e não é pedir a graça, e Deus tem dado livramento. O nascimento do meu filho também foi muito difícil. Ele nasceu com pneumonia congênita, ficou 7 a 10 dias, não lembro bem, no hospital, e foi muito difícil para nós, principalmente pelas questões financeiras, né? Que nós tivemos, ele estava no hospital privado, né? E os custos muito altos, e não havia como transferir, não havia como ir para lugar nenhum, porque só existia aquele hospital no país todo, né? Era o único. Mas graças a Deus, Deus deu livramento, ficou com algumas marquinhas ali, mas hoje está lá correndo para um lado, para o outro, é uma benção. Então passamos muitos momentos difíceis que, não vou dizer que a gente pensa em desistir, mas que dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida, mas graças a Deus, tudo Deus tem nos dado vitória ali, né? Temos avançado e isso só nos fortalece, né? Então as dificuldades vêm para nos dar mais experiência, nos fortalecer e servir de exemplo para os outros também. Isso eu tocou no assunto que é questão financeira. E qual que é as fontes de renda lá para um missionário lá? Ele tem trabalho lá, consegue trabalho lá, ou fica só na dependência do envio das igrejas de outro país, ou por exemplo, do Brasil ou de outros locais? Ser um missionário lá, há a possibilidade de trabalho, muito raro, mas há a possibilidade, se caso for uma obra de mão especializada, porém ele não tem o direito de ter um trabalho missionário. Ele vai ter que ser um missionário se trabalhar meio que escondido, né? Porque lá tem as questões de visto. Tem isso também? Tem. Meu visto é um visto religioso, visto como missionário, como pastor. Então eu posso somente exercer a função pastoral. Quem trabalha tem um visto de trabalho e só pode exercer aquela função, não pode fazer outra função. Se, por exemplo, se o senhor falar: não, eu quero trabalhar, quero ter aqui a minha profissão, quero ter meu emprego. Aí, se for fazer obra missionária, ele já vai estar quebrando uma regra do país. Ser deportado, e há uma perseguição, né? Uma perseguição já. E existe, por exemplo, existe fiscalização? Por exemplo, o senhor está lá, eles vão lá na casa do missionário. A polícia para na rua, te pede documento, né? Hoje eu já sou cidadão permanente lá, eu sou permanente. Mas a polícia pergunta de onde você é, checa o documento, joga no sistema. Mas se estiver numa empresa, há fiscalização também. Então o missionário tem. E também há denúncias, né? De repente você pode estar dentro da própria igreja, alguém olhou, às vezes não deu a paz do Senhor, o camarada já vai e denuncia. A denúncia dos feiticeiros, dos que são espíritas, a denúncia dos muçulmanos, às vezes há conflito até entre igrejas, né? Já houve casos lá. Tem isso também? Tem. De igreja brigando por causa de território? Essas questões também. E o missionário estava numa igreja e havia uma discordância lá e a pessoa foi denunciar, mas acabou tudo bem. Então essas questões. Então a parte financeira do missionário ela é feita pelas igrejas parceiras, né? Nós hoje temos várias igrejas que nos apoiam no trabalho missionário ali em Moçambique. Né? Uma delas é a Assembleia de Deus de Betim, né? A pastor Neemias, que é um dos nossos colaboradores ali para a obra missionária. Então temos várias igrejas que nos apoiam, além da igreja também irmãos, né? Singulares, né? Irmãos que são colaboradores para a obra do Senhor. É uma questão que eu não sabia, que o missionário não pode trabalhar. Né? Porque às vezes tem pessoas que olham até com um olhar de condenação. Não, mas
trabalha, Paulo não era construtor de tendas. Então, quer dizer, mas não é só a questão, né? É uma questão de regras. Há aquele trabalho que alguns fazem, né? Tipo, vamos fazer as coxinhas aqui para vender, o outro faz que se faz em casa, mas um trabalho oficial, né? Carteira assinada. De um contrato, que você vai estar numa empresa, aí a coisa é um pouco diferente, né? Você pode fazer uma coisinha assim, dentro desse nível. Então tá aí, ó, mais um motivo, né, para você que ainda não contribui, que não quer. A gente costuma dizer que a obra missionária ela é feita pelos que vão, né, os pés do que vão, pelas mãos daqueles que contribuem e os joelhos daqueles que intercedem, né? Então você que é de repente um contribuinte ou você ainda não é, tá aí mais um motivo, né? Porque se não receber, se a igreja não enviar, e aí? E uma perspectiva que as pessoas têm errada é que o custo de vida em África é barato. Ela está em África, vive com pouco. É lei do engano. Pelo contrário, um aluguel em Moçambique para um missionário viver num lugar seguro. Uma casa num lugar seguro, porque lá muita essa questão de invasão de casa, estrupam as mulheres, os filhos. Então a segurança pública lá? Não. É precária. E a minha casa lá é grades, nas janelas, nas portas, dá 18 horas, tranca tudo com cadeado. Né? Então esse negócio de sair 10 horas, 9 horas da noite, então, vou ali, tá calor, vou ali tomar um sorvetinho na esquina. Não, a gente sai dependendo da localidade, não é? Mas assim, no lugar mais distante é difícil, né? É difícil você fazer isso. Quem tem carro ajuda bastante, mas há esse perigo. Então, na casa lá tinha cerca elétrica, cão, cachorro, enfim. Então, uma casa lá hoje em Moçambique, você não paga menos de R$2.000 no aluguel por mês, de 2 para cima. Uma casa de quantos cômodos, por exemplo? 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. R$2.000. R$2.000, no mínimo. Nossa, cara. Porque o missionário, lá nós somos uma luz no meio das trevas, né? Branco desse jeito. Então todo mundo nos conhece. Às vezes você não conhece, mas o bairro, a comunidade sabe quem é você, sabe a hora que você chega, a hora que você sai, sabe quem é você. E você é muito visado. O estrangeiro gera não só o missionário, o estrangeiro em geral, não é? Ele é muito visado, porque a visão é que o estrangeiro tem dinheiro. Não é? Porque o Moçambique é o 7º país mais pobre do mundo. Então, se você tiver o que comer, você já é rico, né? Então, essa questão de invasão de casa, então o custo de vida é alto, a comida, né? Tirando a parte que se planta, batata, tomate, que se produz dentro do país, tudo é importado, lá não se fabrica praticamente quase nada. Então tudo tem um preço bem maior. Por importar sai mais caro. Muito mais caro. Então o custo de vida lá de alimentação. Aí você tem filho. Remédio, como é que fica? Remédio tem muito remédio vindo da Índia, vindo de Portugal, como foi Colônia, tem remédio, mas também é caro. A questão de escola para os filhos, né, missionários que têm filho, como eu tenho, é muito difícil, porque as escolas públicas praticamente é impossível você pôr, e as escolas particulares são muito caras também. Então o custo de vida de um missionário lá é alto. Eu digo que cada mês é um milagre, né? Cada mês é Deus fazendo um milagre de provisão. E sim, sem falar que, por exemplo, esse é só o seu custo pessoal, sua família. Exatamente. E tem a questão do investimento na obra. Por exemplo, construir um templo, né? O trabalho social que vocês desenvolvem lá, né? Por exemplo, como você falou, é visado. A pessoa tem uma necessidade, já vê a igreja como, né, ali uma válvula de escape, né? Não, é lá. E então tudo isso demanda dinheiro, né? Igual a gente falou aqui, né? Não tem como só colocar a mão na cabeça da pessoa, orar e despedir. Vai em paz que o Senhor é contigo. Tem todo o trabalho social. E ainda tem a questão do discipulado que o senhor falou aí, que demanda também recursos, né? Então fica aí mais uma vez uma conscientização para quem ainda não contribui, né? Para quem ainda não se despertou para esse detalhe, que uma vida missionária fora, né, do nosso país. Aqui no nosso país é difícil. A gente teve lá um caso, né, de norte de Minas, também sabe que não é fácil. E aí também lá em Moçambique, você falou, o 7º país mais pobre do mundo, né? Então igual se o senhor está ali, é uma luz, né? Precisou, vamos no missionário. E se o missionário não tiver para recorrer?
né? Aí já começa a entrar os questionamentos, mas não é isso que eles pregam, né? E aí, então, gente, fica aqui para você que está nos assistindo, você que vai assistir, essa conscientização, que você possa pensar um pouquinho mais, né? Se você já está orando, amém, que maravilha, mas também, né, abre a mão, né, tira o escorpião do bolso, né, e começa a investir, porque... E conscientizar também, conscientizar. Desculpa aqui, não, tranquilo. O missionário não tem que passar fome. Nós fomos erroneamente mal orientados pelos nossos queridos e amados líderes no passado por falta de conhecimento. De informação, né? De que o missionário tem que sofrer, o missionário tem que passar fome, o missionário tem que... Isso é um erro de uma má teologia missiológica, não é? Que hoje tem mudado. Prova disso, o tema da nossa escola dominical. Amém, graças a Deus. Sobre missão. Então, mas ainda há um resquício daquela mensagem do passado. Isso é um erro. Se o missionário passa fome, dificuldade, é porque o erro não está no missionário, está na igreja. Porque a Bíblia fala: como crerão quem não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Então, a função da igreja como corpo, em unidade, é enviar. E se ela envia, significa que ela tem que sustentar. Não é só mandar, né? Não é só mandar. Vai, né? Que o Senhor é contigo. Lá, por exemplo, a gente tem o hábito de comer ratos, né? Da fome. Aí sempre os irmãos me perguntam: você já comeu rato? Eu falei: graças a Deus não. Deus não me levou para a África para me envergonhar. Deus me levou na África para nos honrar, né? Então, nós estamos lá. Nós não podemos comer aquilo. Tem gente que quer ser aventureiro, né? Se você comer aquilo, você pode sofrer uma infecção generalizada se o seu organismo não está preparado para aquilo. Teve um pastor lá que foi visitar, que comeu muita coisa lá, quase morreu, tivemos que ir lá dar um suporte. Falta de prudência, né? Falta de prudência. Então, o missionário, ele tem que ser sustentado pela igreja, não é? E ter, no mínimo, condições de fazer aquilo e fazer aquilo que Deus o enviou para fazer. Então, é um conjunto. Não é? O missionário tem que fazer a sua parte, a igreja tem que fazer a sua parte, para que o reino de Deus cresça e se expanda. Não é? Mas com base no que o senhor falou, qual que é a maior dificuldade, o senhor acha, no ponto de vista do senhor? Já que o senhor até começou a dar uma pincelada aí, o senhor acha que realmente foi essa falta de informação, essa orientação mal passada que levou e que leva até hoje muitas pessoas não investirem em missões? Eu acredito que sim, porque não foi criada em nossas igrejas uma cultura missiológica, não foi criada, não é? Comparando a outras igrejas mais tradicionais que tem uma secretaria de missões que investe mais de 2, 3 milhões de reais por ano em missões. Se nós olharmos para nós, às vezes, não é bom nem falar de números. Então, nós estamos, na verdade, começando a dar os primeiros passos dentro da visão missiológica. Dentro da visão teológica, nós somos exemplo, né? Por exemplo, as igrejas protestantes, uma das visões que temos em África, de onde implantar uma igreja, uma escola, é algo que largamos também, né? Perdemos essa visão missiológica, porque a igreja deveria investir muito mais na questão missionária e educacional. Nós não temos uma faculdade, nós não temos uma escola, nós não temos um hospital. E você vê hoje Harvard, quem foi que criou a Harvard? A igreja, foi a nossa igreja, né? Oxford, as maiores faculdades do mundo, que formou os vários gênios aí, homens, foram formados pela igreja, por missionários. Nós largamos isso e acaba que perdemos a essência, porque o protestantismo ele traz crescimento em todas as áreas, como falei. Então a gente precisa trazer um despertamento de abertura, uma mudança de mente, né? Para que a gente possa crescer dentro do campo missionário, né? Que a liderança possa entender que o missionário não tem que andar a pé debaixo do sol quente, enquanto ele está andando de Hilux, enquanto ele está andando de carro do ano. O missionário, ele tem família e ele precisa também ter um meio de locomoção. A gente não prega que o missionário tem que andar de carro zero, ele tem que ter um meio de locomoção para ele nas aldeias pregar, para ele levar o filho na escola. É a vida social normal. O missionário precisa
ter internet também, tem que ter um telefone, ele precisa. Então, o missionário é alguém que está no campo como um pastor local e precisa ter essa assistência. Então, nós sofremos essa visão do passado que mudou, está mudando, e hoje nós estamos sofrendo um avivamento missionário dentro das nossas igrejas, de uma percepção diferente, uma geração que entende que missões não é feito somente com emoção. Missão é feito também com razão, com planejamento, com propósito, não é? A médio e longo prazo, para que a gente possa chegar no objetivo, que é a edificação do corpo, que é ganhar almas para Cristo e um trabalho consolidado. E aqui eu quero pontuar, foi ter uma fala do nosso digníssimo aqui, o presbítero Vaneildo. E eu até quero convidar aqui o Fernando, o presbítero Fernando, por favor, senta aqui. Pode sentar aqui, ele que faz parte aqui também do departamento de missões. Eu coloquei aqui na roda para conversar rapidinho, aqui nós já estamos caminhando para a reta final aqui. Porque a gente, até então, aí eu me peguei, né, com essa viagem que nós fizemos ali, serviu de um despertamento para mim. Estou falando do meu pessoal, né? Porque até então, né, o presbítero Fernando, boa tarde, paz do Senhor, seja bem-vindo. É a primeira vez, a segunda vez que participa com a gente, né? É a segunda. Só organizar esse microfone, ser mais próximo. Aí. Seja bem-vindo ao nosso 3+1 podcast. Maravilha. Tá ali acompanhando. Tem mandado umas perguntas aqui, mas deixa você fazer pessoalmente ao vivo aqui, ué. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas a gente tem, então, para concluir o raciocínio aqui, a gente tinha em nossas igrejas, um tempo atrás, né, tem o culto até hoje, mas o que a gente fazia nos nossos cultos de missões, foi até o presbítero pontuou. Vamos fazer o culto de missão. Aí, beleza, vamos fazer o culto de missão. Aí, às vezes, né, pegavam ali um hino que falava de missão, vou à África, eu vou, não sei o quê, eu quisera, eu canto, beleza, aí tá. Aí chegava, nós tínhamos um momento de conscientização, aí lia o relatório, lá no país tanto tem tantas pessoas, no país tal tem tantas pessoas, mas ficava nisso. E o que realmente a igreja brasileira está fazendo no campo missionário, né, o presbítero Fernando? E graças a Deus que Deus tem, né, despertado. A gente teve uma experiência aqui, nós vivemos uma experiência aqui pessoal, né? Dessa vez, nessa viagem que nós fomos, nós lançamos o desafio para a igreja e nós agora no próximo culto nós podemos apresentar um relato de fato daquilo que foi feito, não só ficar lendo aqui uma necessidade. Lá nós temos um missionário Eduardo Pimentel lá na África, lá e tem isso, está passando isso, mas adianta conscientizar e não enviar? Né? Adianta falar e não mover, não fazer alguma coisa, não trabalhar a igreja, trabalhar a mentalidade dos irmãos, que ele precisa, obrigado queridão, ele precisa se conscientizar que ele tem que contribuir, né? Que a oferta, né? O valor que é enviado é fundamental. A gente viu lá, né? Uma ofertazinha que nós podemos abençoar, a diferença que faz, né? Um missionário pode dar uma respirada. Eu imagino vocês lá, né, no trabalho, o senhor falou, preciso de uma internet. Eu vi o senhor andando de motinha, é moto que o senhor anda lá? Porque tem lugares que é difícil acesso. Então você com carro não vai. Todo mês tem que trocar cinética, ponteiro, a moto é muito rápido, né, custo muito baixo. Mais baixo, né? Então é isso. Eu gostaria que você, Fernando, falasse para nós aí o que tem mudado, né, na visão de vocês trabalham no departamento de missões, né, com relação a isso que nós estamos falando aqui. Exatamente, né, Davi? O que você apresentou e o que o missionário Eduardo acabou de relatar aqui, isso faz total diferença nessa visão e como ela tem mudado, como ele já bem mencionou aqui, durante esse período, né? E uma coisa interessante que ele mencionou aqui e que às vezes a gente carregou isso há muito tempo, de que o missionário que está lá no campo, ele precisa padecer uma certa necessidade, e isso não é verdade, né? Tem que ter essa estrutura mínima, como o missionário bem pontuou aqui, e hoje por causa dessa facilidade que a gente tem de comunicar, né? Olha a oportunidade maravilhosa que a gente está tendo aqui, dele falar dessa experiência que ele teve, que ele tem, do que tudo que acontece lá. Então, agora a gente tem muito mais respaldo para apresentar para a igreja, principalmente aquela igreja que envia, que apoia de alguma maneira, igual
o departamento regional Boa Semente faz. Então agora nós temos essa oportunidade de trazer uma consciência, mas não só aquela consciência de eu vou passar um vídeo ali, né, motivacional talvez, eu vou ler um relatório. Não, você tem uma pessoa aqui, ó. A pessoa que, no caso, o seu recurso, a sua oferta que você direciona, está ajudando exatamente essa pessoa aqui, ó. Então, ela está aqui, ela está falando o que acontece, ela está mencionando tudo. Então, assim, não fica uma coisa vaga. Obscura também, né? Exatamente. Então, essa mudança de mentalidade, esse avivamento que ele mencionou aqui na obra de missões é fundamental, porque a igreja só cresce dessa maneira, quando ela alinha a obra missionária ao discipulado, né, que surge esse efeito. E o resultado, às vezes a gente tem aquele desejo de que o resultado seja imediato, né? Mas o missionário está relatando aqui com toda a propriedade, né, que ele está lá 12 anos, 12 anos. Ou mais, isso. Então, assim, são 12 anos, não é isso, não é um momento de evangelismo ali que vai gerar um resultado imediato, não. É um trabalho a longo prazo e estruturado, né? Então, assim, eu fico feliz e fico também impactado com essa palavra. Que gera em nós essa conscientização e que a gente possa ter nessa mudança de comportamento. Exatamente. Né? Essa mudança de mentalidade e começar a investir com mais ênfase, né? Voltar mais esse olhar, porque só para vocês terem uma ideia, nós falávamos aqui, dentro do nosso país, nós temos 34 mil comunidades ribeirinhas que ainda não foram evangelizadas. 8 etnias que não se ouviu ainda falar da palavra de Deus, dentro do nosso país. Agora imagina num continente como, né, vai cair dentro do nosso trimestre a questão da janela 1040, para quem não sabe, né? É a região ainda que tem a maior dificuldade para o evangelho conseguir infiltrar, para colocar a palavra de Deus lá dentro ainda, né? Porque o senhor está na região ali mais leste, né, do continente. Sim. Aí já tem, por exemplo, o norte, tem a área central, que está dentro da janela 1040 ali, que são regiões ainda que a palavra não chegou, né? Que o evangelho está muito assim, engateando ainda. Quer dizer, então tem que investir mais, né? Tem que, como diz, pensar com mais carinho sobre esse assunto, não Alisson? E um país igual, cada país tem uma perseguição, né? Vocês falando sobre essas questões, nós estamos entrando numa perseguição ideológica tão forte aqui, né? No Brasil, sabe? Querendo desconstruir isso, começando ali da cultura. E o missionário está lá na África, né? E é uma região onde tem o espiritismo é forte, né? A feitiçaria ali é forte. E eu fiquei me perguntando o seguinte: vocês têm um trabalho com as crianças lá no projeto de vocês e tudo mais, e como que vocês fazem para poder levar o evangelho a essas crianças e, de certa forma, mostrar esse estilo de vida, né, que elas nasceram, né, inseridas nesse estilo de vida, dessa cultura tão forte, né, sobre a questão de espiritismo, sobre a feitiçaria, mas agora essas crianças entram no projeto, começam a frequentar o projeto, e vocês têm a Bíblia ali como norte, mas como é que vocês fazem para mostrar ali aquela ideologia, a ideologia cristã nossa mesmo, né, bíblica, que é na formação ali que as crianças vão começar a ter essa mudança, né? É aquela desconstrução do errado, que às vezes que elas foram inseridas, mas é ali, no campo ali, missionário ali, que vocês vão começar a introduzir. Sim. Como que é o processo? Nós temos 2 projetos direcionados para isso, né? O primeiro, que é o evangelismo infantil, fazemos todos os sábados, temos lá mais de 600 crianças, que é uma coisa grande, que é feito todo sábado, o discipulado e o culto a cada 2 vezes ao mês, né? Que é um culto grande, que nós pregamos na linguagem da criança, né? Ali ensinamos a palavra, e tem a escolinha
que nós cuidamos de mais de 100 crianças todos os dias, e toda a parte educacional do projeto foi desenvolvido dentro da Bíblia, né? Então vai estudar sobre a letra A, sei lá, falar sobre a arca, é tudo pautado na palavra do Senhor. Então essas crianças, elas aprendem a orar, elas oram quando chegam, oram antes de comer, elas agradecem. E tem testemunhos aí, né, dos pais dizendo que os filhos chamam a atenção deles, né, na hora de comer em casa. Não, tem que orar primeiro. Aí elas oram. Então é um meio de alcançar os pais, né? É um meio de alcançar os pais. E essas crianças já nascem já são levadas a fazer pacto, né? Às vezes recebemos crianças lá com cordas amarradas aqui, com botões, não é? Tem algumas culturas que fazem cortes, né? E já são oferecidas ali, igual eles falam lá, né? Que a questão de marido espiritual, mulher espiritual. Então, às vezes a jovem, já desde pequena, é oferecido aquele espírito que vai acompanhar ela durante toda a vida. Às vezes não casa, às vezes tem problema, enfim. O nome do espírito é dado àquela pessoa. Então, assim, é bem pesado. Então, a gente entra com o evangelho com as crianças porque sabemos que o coração da criança é de quem chega primeiro. É verdade. Essa é uma palavra que Deus nos deu. Os humanos sabem disso, né? Você vê que eles formam um terrorista lá dentro, pequenininho, homens de bombas, né? Então a criança é um campo virgem, né? A gente deve jogar semente e vai crescer, porque os jovens que a gente trabalha hoje, já conhecemos, hoje nossos obreiros já conhecemos eles adolescentes. Quem tem 24, 23, pegamos com 10, 11. Mas é um projeto a longo prazo. Essas crianças daqui a mais de 20 anos vão ser os presbíteros da igreja, mas já vai ter uma vivência dentro da igreja, já vai ter uma vivência do evangelho, né? Então é um projeto a médio e longo prazo, né? Então aquilo que vivenciamos hoje, no futuro vai ser algo mais simples, né? Já vai ter essa cultura do evangelho, a palavra do Senhor no coração delas, né? E muitos pais foram alcançados também através desses projetos, né? Então temos trabalhado assim dessa forma, ensinando a palavra do Senhor a eles. Que benção. É um projeto maravilhoso, né? Um projeto sensacional. Para nós já começarmos aqui, para a parte final, qual o conselho, que palavra que o senhor dá para essa pessoa que vai estar nos assistindo, que tem esse desejo, né? Tem essa chamada, como o senhor já, né, no início da trajetória já estava aqui, mas o coração já estava lá na África, né? De repente nós estamos falando com outras pessoas também que têm essa mesma chamada. A gente sabe que a obra, a grande missão, né, a grande comissão que Deus deu é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem, lógico, o nosso país para ser evangelizado, mas também temos outros países, outros continentes também. E de repente a chamada específica para essa pessoa é uma missão transcultural, né, que é ir além da cultura. Então, qual que é a palavra que o senhor deixa para essa pessoa? O que o senhor pode falar para ela? Sim, o conselho que eu dou, né, é que eu falo sempre para aqueles que me procuram, às vezes, depois da pregação, na igreja, e falam: pastor, eu quero ter meu coração arde pela obra missionária, por África, pela Ásia. E sempre eu pergunto, né? Mas tá bom, o que você faz na sua igreja local? Você evangeliza? Você faz missões? Você é dizimista fiel? Você é assíduo na escola dominical? Não é? Porque se você já não faz aqui, não vai fazer lá. Então, o princípio é você se envolver no trabalho missionário na sua Jerusalém. O texto que foi citado aqui, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então será minha testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse tanto em eu deixo para os pastores, né? Ensinar falar um pouco de português. Tanto em significa em todos esses lugares ao mesmo tempo. Porque tem uns que falam: não, nossa Jerusalém, tem que fazer nossa Jerusalém primeiro. Está 50 anos na Jerusalém, nunca sai nem para Samaria. Aí Deus tem que mandar perseguição, né? Então a palavra é começar, iniciar, mas é atingir a igreja precisa atingir todos esses passos. E na chamada missionária na vida de alguém, você se enquadra aí, não é? Para os pastores
fazer com que a igreja alcance Jerusalém, trabalho local, Judéia, Samaria, as vizinhanças, os estados e os confins da terra a todo tempo. A igreja missionária, ela se envolve em missões em todas essas áreas. E na vida da pessoa como indivíduo, também começar em Jerusalém, que é o primeiro passo, não é? Aí Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nesse período, buscar informações, se envolver com missionários, estudar, se possível, uma língua estrangeira, né? E o que nós temos de maior dificuldade hoje no Brasil justamente é isso. Por exemplo, nós somos a maior igreja do Brasil, do mundo, e nós não temos uma agência missionária. Se você aqui hoje, alguém de nós querer ir para o campo missionário, quero fazer um curso numa agência missionária que vou me preparar como missionário, nós não temos hoje. Então, o que acontece? Você precisa se preparar dentro da igreja local e buscar esse a mais fora. Você precisa fazer um curso de língua, coisa que eu fui fazer fora também, né? Quando chegou lá, tive que aprender inglês, aprender outras línguas, e isso é muito importante, não é? Porque missões é uma chamada de Deus para o homem e a mulher de Deus. A igreja está orando e o Espírito Santo disse: separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Então, quem separa é o Espírito. Você deve buscar em oração, se preparar, mas quem separa é o Espírito, quem envia é a igreja. Então, esse é a fórmula perfeita, né? E enquanto você não chega no confins da terra, faça diferença em Jerusalém, Judéia, Samaria, que o confins da terra é logo ali. E tudo fica mais fácil, né? Eu falo que eu sou um missionário há 12 anos, transcultural, mas, como eu citei aqui, eu fazia trabalho com presídio, evangelizando dentro dos presídios, minha esposa pregava no trem, tinha um trabalho com tribo indígena, fazia evangelismo nas madrugadas, e tudo isso foi minha escola. A minha escola foi preparatória, né? Eu não tive, como eu falei que nós não temos, mas também não entrei numa escola missionária. A minha escola missionária. Aqui já aprende no campo. No campo mesmo. Pegando a caixa de som para a praça, pregar. Essa é a nossa escola missionária. Acho que você possa buscar informações, se possível, fazer cursos de missões. Quanto mais informações e mais você trabalhar para o Senhor vai, no seu tempo, te chamar para a obra. Então, eu acredito que eu não ministrei errado domingo passado, não. Porque eu coloquei aqui, o que se exige de um missionário? Até eu notei, né? Aí eu coloquei para os irmãos: amor, paixão, vocação, ser cheio do Espírito Santo, preparar e estudar. Resumindo o que o senhor falou. Principalmente para finalizar, entender que eu já preguei isso aqui, vou pregar semana, vou falar isso de novo, que a igreja não tem missão. Aí é um choque assim: a igreja não tem missão. Não. A igreja, ela foi chamada para continuar a missão de Deus. Porque a missão é de Deus. Qual é a missão de Deus? Restabelecer a nova aliança que foi quebrada no Éden. Para complicar mais ainda, para chamar mais atenção, né? A Bíblia nem era para ser escrita. A Bíblia era para ter capítulo 1 e capítulo 2, que havia perfeita aliança e comunhão entre o Criador e a criatura. No capítulo 3, o homem peca e o pecado separa o homem de Deus. Aí começa a missão de Deus, que é trazer essa nova aliança. Aí tudo acontece até que vem o Cordeiro. Aí Jesus, depois de ressuscitar, ele vai pregar para a igreja, dizendo: olha, de mim recebi autoridade e poder, e vos dou autoridade. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão quem crê, porque eu vou dar poder para quem? Para a igreja. Então a igreja hoje é o povo que foi separado por Deus para continuar esta missão de pregar agora a nova aliança, o reino de Deus, porque Jesus está voltando para que se complete a missão completa. Então, qual é a missão da igreja hoje? A missão da igreja é continuar a missão de Deus. E se a missão é de Deus,
a vitória é garantida. E se a missão é de Deus, nós somos mais que vitoriosos. Não depende de nós, é Ele que garante a vitória. Nós, maravilha. Está coroando aqui o que nós falamos aqui domingo passado. Porque muita gente acha que a grande comissão foi a inauguração da missão da igreja. Quando Jesus estava indo assunto aos céus, ele disse, né, ó, vocês vão ficar em... Achou que ali que não, gente, está vindo desde o Éden. Se você ler Gálatas capítulo 1, Paulo fala isso, que Deus pregou para Abraão pregar o povo. Você vê em Êxodo capítulo 16, Deus instituindo a nação de Israel como a nação sacerdotal. O que é a nação sacerdotal? Intermediária, trazer para o povo aquilo que Deus trazia para eles. Quer dizer, Jesus não inaugurou, isso é algo que já vinha, né? Começou no Gênesis, no próprio capítulo 3, quando entra o pecado, o próprio Deus fala, né? Do ventre da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, para a mulher existir, ela precisaria fazer parte de um povo. Para esse povo existir, precisa formar uma nação. Para essa nação existir, precisa de um território para vir a mulher. Então, Deus, no capítulo 12 de Gênesis, levanta Abraão, fala, sai da sua parentela, da tua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. De um homem ele forma uma nação. De um povo é nação, de uma nação, ele usa Miqueias capítulo 5. Miqueias aponta que o Messias, a criança, iria nascer em Belém Efrata. Então Deus conduz o povo até a terra prometida, que mana leite e mel. Agora existe o povo, a nação e o território. Então vem o Salvador e nasce, morre e entrega a sua vida por nós. E a nossa missão é levar esse evangelho até que ele venha. E a Bíblia fala que o evangelho do reino de Deus será pregado em toda a terra, então virá o fim. E ao soar da trombeta de Deus, a Bíblia diz que estaremos lá, povos de todas as línguas e nações, celebrando ao Senhor lá no céu de glória. Isso, inclusive o próprio João, né, na ilha de Patmos, ele viu, na visão, né? Ele viu ali perante o trono povos de todas as tribos, raças e nações. Então, os africanos vão entrar dançando, mas... aí, para a gente fechar bom, aqui, né? Muito bom. Para a gente fechar aqui, eu quero usar o exemplo. Eu vi um rapaz esses dias no podcast ele falando, né? Que às vezes nós aqui brasileiros achamos que nós aqui que é o povo da oração, que somos o pentecostal, nós que somos a igreja. Mas se você, ele falando, né, que lá na igreja dele, o pai dele entra na igreja no templo na quinta-feira e sai no domingo. Nossa. Por quê? Porque diz ele que teve, só ele falando, relatando que uma vez, né, entrou uma jovem cheia de espírito, né, terrivelmente endemoniada, e quando o pastor trouxe ela para o altar para expulsar, a menina levitou. Quer dizer, aí imagina se você não está debaixo de oração, de consagração, de jejum, né? Então, você que tem um desejo, eu quero ir para a África, então vai preparando aí. Prepara aí, né? Já vai fazendo aqui, já vai fazendo treinamento aqui, e que nós possamos, em nome de Jesus, pegar no gancho que o senhor falou aqui, vamos criar, né, essa escola, né, dar a oportunidade para que a pessoa possa aprender, porque aqui nós aprendemos, como falamos aqui, no campo já, e às vezes aprendendo errando, fazendo muita coisa errada. Imagina um missionário que sai daqui sem essas informações, chega lá, quer colocar a cultura do Brasil lá dentro, né? Não vai dar certo, vai frustrar como muitos outros que já frustraram, mas que nós possamos, como igreja do Senhor, já que nós estamos falando do assunto, não vamos ficar só, né, na conversa, mas vamos praticar, vamos fazer e vamos levantar em nome de Jesus. Se você é pastor de igreja, incentiva. Se você está numa igreja que o pessoal não fala de missão, procura o seu pastor, fala, pastor, vamos levantar um departamento de missões, vamos adotar uma família missionária, vamos enviar, procura aqui. Já aproveitar, pastor, deixa aqui os seus contatos, as redes sociais, para quem queira informar mais sobre o trabalho que o senhor está fazendo ali na África e mais precisamente em Moçambique. Amém. Vamos deixar também aí na legenda embaixo, né? O contato vamos deixar na edição, nós vamos colocar. Mais 258, que é o código do país, né? Mais 258 8469 26 634. Então, mais 258 8469 26 634, esse é o nosso WhatsApp, né? Está lá no Instagram, Eduardo África. Você entra lá também no Instagram, Eduardo África, e vai achar nosso Instagram lá e entramos em contato. Deus abençoe. Benção pura. Para nós, uma aula, né, gente? Nós aqui uma palavra inspiradora, conscientizadora também, porque é aquilo que nós falávamos, né?
Até então, a nossa visão de missão era fazer o culto aqui, cantar um louvor ali. Mas que nós possamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é nossos trabalhos missionários, porque enquanto tem um pastor lá na África, nós estamos aqui nos bairros evangelizando, falando a palavra, mas não podemos esquecer desses também que estão lá, que foram enviados por Deus fazendo uma grande obra. Alisson, suas palavras finais. Eu tenho que agradecer, porque eu aprendi aqui. A gente aprende bastante, vai absorvendo, né? Essa experiência, né? Saber que quando o Senhor chama, o Senhor prepara, o Senhor capacita, né? E quando há entrega, o Senhor sustenta em todo o processo, né? Aleluia. Eu só tenho que agradecer ao missionário que veio, né? Bom grado aqui, aceitou, recebeu o nosso convite, as nossas pontes, né? Com Davi, irmão Vanildo, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? E, pessoal, não deixe de compartilhar, irmão, isso. Tá? Compartilhe, tá? Esse podcast, essa mensagem, tá bom? Vai lá no nosso canal, tá? 3+1 e compartilha, porque essa mensagem as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir, conhecer que esse evangelho transforma vidas. É transformador. É transformador. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério do Senhor. Deus continue abençoando. Tá bom? Deus abençoe. Presbítero Fernando. Amém. Eu também só agradecer por essa oportunidade. Agradecer aos irmãos de bom grado, vieram, o missionário, que Deus continue abençoando nessa jornada. E que nós, como Igreja do Senhor aqui, como foi dito aqui várias vezes, se nós não podemos ir, nós podemos orar, nós podemos contribuir, isso, porque é essencial para o crescimento do reino de Deus. Então, que possamos colocar em prática tudo que a gente viu aqui da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, muito obrigado ao nosso missionário, pastor Eduardo Pimentel. O senhor vai estar, a agenda do senhor esse final de semana vai ser aonde? O senhor vai estar onde? Pregando, porque o pessoal, quem queira acompanhar de perto, ter um contato, de repente você quer ter um contato pessoal, com o missionário, onde é que o senhor vai estar esse final de semana? Hoje à noite, às 19, às 7 da noite, no Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul 2. Cruzeiro do Sul 2, na Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Cruzeiro do Sul 2. Betim, Cruzeiro 2. E domingo na sede. Então, na sede. Neemias. À noite? À noite, às 19 horas, também. E terça-feira, Terça-feira, Alterosa 2, às 19 horas, é isso? Então, Alterosa 2, às 19 horas. Convido você que está acompanhando, está conosco, venha, leve mais um. Creio que vai ser bênção. Em nome de Jesus. Vai te despertar, vai te conscientizar também. Quem sabe, essa chama que está no seu coração vai ser alimentada ainda mais com a experiência, com aquilo que o missionário tem para passar. E aí já aproveita também para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Missionário, muito obrigado por ter nos atendido aqui, o nosso humilde pequeno podcast. Mas muito obrigado. Para nós é edificante. Creio também que vai edificar muita gente que ainda vai assistir futuramente. E nós queremos, em nome de Jesus, declarar bênçãos e mais bênçãos sobre a vida do Senhor, da família, bênçãos em todas as áreas, que o Senhor conceda saúde física, emocional, espiritual, para continuar, porque a gente sabe, porque não é só questão, às vezes não é só questão financeira, às vezes não é só questão espiritual, é todo um contexto, é todo um conjunto de necessidades que o missionário tem que estar bem, mais uma vez conscientizando, o missionário tem que estar bem para dar o desenvolvimento da obra. Então tem que estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em nome de Jesus. É o que nós desejamos e pode contar com as nossas orações, Creio também que em breve, quem sabe a gente pode também estar enviando alguma coisa, em nome de Jesus, Porque essa chama continua acesa em nossos corações, porque eu acredito que tudo isso que tem acontecido desde a nossa viagem não tem sido, não é caso aleatório. Deus tem um propósito, Deus tem Deus tem um negócio aí, E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Mais uma vez, o Instagram, @Eduardo África. O WhatsApp do senhor, mais uma vez, para o pessoal pegar. Mais 258 8469 26 634. Mais 258 8469 26 634. Maravilha. Nós estendemos também os nossos agradecimentos
a esses dois abençoados que também viabilizaram a vida do missionário aqui, pastor Davi Júnior, lá da Batista Lagoinha do Alterosa. Alterosa 1. Endereço da igreja lá, qual é? Rua? Dom Afonso Henrique 985, vai lá também, né? O pastor está lá fazendo um grande trabalho. A Assembleia de Deus da Alterosa, segunda sessão, presbítero Vaneildo, lá é Rua Prímola 25, Alterosa. O pastor vai estar lá, o missionário vai estar lá na terça-feira, às 19 horas. Também estarei domingo de manhã, esqueci, às 9 horas, né? Na Lagoinha. Lá do... Então, final de semana. Hoje vai estar no Cruzeiro do Sul, segunda sessão. Domingo... Hoje é culto? Rua 29, lá no Cruzeiro do Sul, segunda sessão. Tá aqui. Domingo de manhã, Rua Dom Henrique, Alterosa 1, a Batista Lagoinha, com o pastor Davi Júnior. E na terça-feira, lá com o presbítero Vaneildo, na Rua Prímola 25, Alterosa, segunda sessão. Domingo à noite na sede. E domingo à noite na sede, Avenida Bandeirantes 211, centro de Betim, ali, Chácara, né? É isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E até uma próxima, né? E quem sabe um dia Deus também nos conceda o privilégio de ir lá na África, lá na igreja do Senhor. Já vão ficar cientes que tem que ter um louvor congregacional, um ritmo e adoração. Então já vai preparado. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção, pela audiência e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Muito boa.